14 de janeiro de 2018, manhã de domingo, Califórnia, Condado de Riverside. Às 5h51 da manhã, o serviço 911 recebeu uma chamada. Uma garota na linha. A despachante Christina Weigel atendeu o telefone e imediatamente notou a voz. Soava muito jovem, baixa, hesitante. Mas a pessoa que ligava identificou-se como tendo 17 anos. A primeira frase: "Eu fugi de casa. Da casa dos meus pais." Weigel começou a fazer perguntas. Procedimento padrão para tais chamadas. "Onde você está agora? Qual é o endereço?" A garota não sabia. Ela não conseguia nomear a rua. Não conseguia dizer o número da casa. Simplesmente não entendia onde estava. Isso já era estranho. Um adolescente que cresceu em um bairro geralmente conhece seu endereço. Weigel pediu que ela olhasse ao redor. Encontrasse algum ponto de referência. Uma placa, o nome da rua, qualquer coisa. E então soou a frase que mudou tudo. "Meus irmãos e irmãs estão na casa agora. 2 deles estão acorrentados. As camas." Weigel pediu que ela repetisse. Lentamente. A garota repetiu. "Acorrentados. Agora mesmo. Eles não podem se mover." A despachante fez a pergunta seguinte: "Quantos são ao todo na casa?" A jovem respondeu: 12. 12 irmãos e irmãs. Todos lá. Weigel registrou a informação e pediu que ela continuasse procurando o endereço. Sem coordenadas exatas, não era possível enviar uma patrulha. O GPS do telefone dava apenas uma área aproximada. Era necessário um número de casa específico. A garota começou a se mover ao longo da rua. A despachante manteve a linha aberta, não interrompeu a conexão. Após alguns minutos, a jovem encontrou uma caixa de correio. Nela estava escrito o endereço: Muir Woods Road, 160, cidade de Paris. Weigel transmitiu imediatamente as coordenadas. Uma patrulha do departamento do xerife foi enviada ao local. Prioridade alta. Possível cárcere privado contra a vontade. 2 oficiais partiram às 5h58 da manhã. A garota se identificou pelo nome, Jordan. Weigel pediu que ela permanecesse na linha até a chegada da polícia. Fez mais algumas perguntas. "Há quanto tempo isso dura?" Jordan respondeu: "A vida toda. Eles quase não saem de casa, não veem a rua, estão o tempo todo lá dentro." "Alguém tem ferimentos?" Jordan disse: "Todos estão muito magros, fracos, mal conseguem andar." Weigel transmitiu essa informação aos oficiais pelo rádio. Às 6h05 da manhã, a patrulha chegou a Muir Woods Road, 160. Uma casa comum de um andar, fachada bege, um pequeno lote com gramado descuidado, nada de suspeito por fora. Um bairro tranquilo, subúrbio típico. Jordan estava na beira do lote, parecia assustada. Vestia um moletom e jeans que não eram do seu tamanho. Sapatos velhos, desgastados. Os oficiais se aproximaram dela. Fizeram perguntas de esclarecimento. Jordan apontou para a casa. Ali, todos lá dentro, os pais também. Os policiais pediram que ela esperasse na viatura e se dirigiram à porta de entrada. Bateram. Após alguns segundos, a porta se abriu. Uma mulher estava no portal. Parecia calma. Até sorria. Era Louise Turpin, a mãe da família. Os oficiais se apresentaram e explicaram o motivo da visita. Receberam uma chamada de emergência. Informação sobre possível retenção de pessoas na casa. Louise fez uma expressão de surpresa. Disse que estava tudo bem. Apenas algum mal-entendido. Os policiais pediram permissão para entrar e dar uma olhada. Louise hesitou por alguns segundos. Depois acenou e os deixou entrar. Os oficiais entraram e sentiram imediatamente um odor forte. Uma mistura de sujeira, ar estagnado, algo mofado. Lá dentro estava escuro. Todas as janelas estavam cobertas por cortinas densas. No corredor estavam várias pessoas. Muito magras, pele pálida, rostos confusos. Um dos oficiais escreveria mais tarde no relatório oficial: "Não consegui determinar a idade deles à primeira vista.
Externamente pareciam adolescentes de 13 ou 14 anos. Mas quando perguntei os nomes e datas de nascimento, descobriu-se que alguns deles tinham mais de 20 anos. A condição física deles não correspondia em nada à idade nos documentos. Os patrulheiros avançaram pela casa. Olharam nos quartos. Em um deles, encontraram 2 pessoas acorrentadas às armações metálicas das camas. Correntes pesadas com cadeados. Correntes curtas. Movimentos severamente limitados. Os oficiais chamaram imediatamente a ambulância e reforços. Aquilo já não era uma verificação de chamada. Era uma cena de crime. David Turpin, o pai da família, estava na sala de estar, sentado no sofá. Comportava-se de forma estranhamente calma. Não fazia perguntas. Não tentava explicar nada. 20 minutos depois, detetives, uma equipe médica e representantes dos serviços sociais estavam no local. Começou uma inspeção completa da casa. Registro de evidências, interrogatório de todos os presentes. O que os investigadores descobriram nas horas seguintes se tornaria a base para acusações que chocariam todo o país. Mas, até aquela manhã, a família Turpin parecia muito diferente. Nas redes sociais de Louise e David, havia dezenas de fotografias, fotos de família, todos os 13 irmãos e irmãs junto com os pais, sorrisos, roupas idênticas, penteados arrumados em todos. Fotos da Disneylândia, toda a família diante do castelo da Bela Adormecida. Camisetas do Mickey Mouse. Todos parecem felizes. Fotos de Las Vegas. Louise e David renovando os votos em uma das capelas de casamento na Strip. Ao lado, todos os 13. As meninas em vestidos roxos idênticos, os meninos de terno. Mais fotos. Celebrações familiares em casa. Aniversário, bolo com velas. Todos sentados à mesa. À primeira vista, uma família grande e comum. Numerosa, mas bem-sucedida. Pais que levam os filhos para passear. Cuidam. Celebram datas festivas. David Turpin trabalhava como engenheiro na empresa Northrop Grumman. Indústria de defesa. Bom salário. Emprego estável. Louise, dona de casa. Cuidava da casa e da educação. A família vivia em Paris desde 2010. Antes disso, no Texas. Mudaram-se várias vezes, mas sempre se mantiveram isolados. Vizinhos da Muir Woods Road dariam mais tarde depoimentos aos investigadores. Quase todos diziam a mesma coisa. A família era vista raramente. Muito raramente. Às vezes notavam o grupo saindo de casa à noite. Entravam em uma van e partiam. Voltavam de madrugada. Para onde iam, ninguém sabia. Um vizinho lembrou. Eu os vi algumas vezes no quintal. Todos muito pálidos, magros. Moviam-se de forma estranha, lentamente. Pensei que talvez estivessem doentes com algo, mas não queria me meter na vida alheia. Outra vizinha contou. Certa vez tentei cumprimentar um deles através da cerca. Uma jovem estava na janela. Eu acenei, ela olhou para mim e afastou-se rapidamente. Não os vi mais por meses. Houve quem nem soubesse quantas pessoas viviam naquela casa. Eu pensava que era uma família comum. 3 ou 4 no máximo. Nunca vi mais que isso. Em 2011, vizinhos chamaram a polícia. Motivo: barulho à noite. Gritos. Os oficiais vieram, bateram a porta. David abriu. Explicou que eram apenas os filhos mais novos brincando. Os policiais deram uma olhada na casa. Não notaram nada suspeito. Foram embora. Outra chamada foi em 2013. Anônima. Alguém informou que possivelmente havia maus-tratos na casa. Representantes dos serviços sociais compareceram. David e Louise mostraram os documentos. Explicaram que faziam ensino doméstico. Isso é legal na Califórnia. Oficialmente, registraram uma escola particular em casa, Sandcastle Day School. Louise constava como diretora, David como vice-diretor. Os inspetores não encontraram irregularidades. A casa estava limpa. Todos pareciam calmos. Os pais responderam às perguntas com confiança. O caso foi encerrado. No papel tudo batia. Família numerosa, educação domiciliar, pais com boa reputação. Engenheiro com acesso a projetos de defesa. Ele foi verificado ao ser contratado. Os Turpin não frequentavam a igreja. Não socializavam com ninguém do bairro.
faziam compras por entrega, pegavam a correspondência rápido, quase não saíam ao quintal. Mas as fotos nas redes sociais continuavam a aparecer. Disneylândia 2015, Las Vegas 2016, todos sorrindo, todos juntos. A imagem pública da família era impecável. A imagem ideal de uma família grande e unida, pais que cuidam, que gastam dinheiro em viagens e entretenimento. Foi essa imagem que surgiria na mídia após a prisão. Jornalistas mostrariam essas fotos e fariam a pergunta: como isso é possível? Como por trás desses sorrisos se escondia o que os policiais encontraram na casa? Os investigadores estabeleceriam mais tarde: a maioria das fotografias foi encenada. As viagens para Disneylândia e Vegas aconteceram, mas apenas para criar uma aparência. Dentro de casa, a realidade era completamente diferente. E essa realidade durou anos, até que Jordan decidiu fugir. Voltando àquela manhã, 6h05. 2 oficiais parados na porta de entrada da casa na Muir Woods Road, 16. A porta abriu quase imediatamente após a batida. No portal estava Louise Turpin, uma mulher de cerca de 50 anos. Cabelos escuros curtos, óculos, roupas de casa, rosto calmo, até acolhedor. Os oficiais se apresentaram. Informaram que receberam uma chamada de emergência. Uma chamada de Jordan Turpin. Ela relatou uma situação na casa que exigia verificação. Louise fez uma expressão de surpresa. Ergueu as sobrancelhas. Olhou para os oficiais como se estivesse ouvindo algo assim pela primeira vez. Chamada? Que chamada? Está tudo bem. Deve ser algum mal-entendido. Voz calma, até um pouco intrigada. Nada de pânico, nada de nervosismo. Um dos oficiais especificou: sua filha Jordan ligou para o 911. Informou que há pessoas acorrentadas na casa. Isso é verdade? Louise balançou a cabeça. Não, claro que não. Está tudo bem. Jordan deve estar apenas... Bem, você sabe, às vezes os adolescentes exageram. Nesse momento, das profundezas da casa, apareceu um homem. David Turpin. Alto, magro, óculos, por fazer a barba, também com roupas de casa. Aproximou-se da porta e parou ao lado da esposa. O que aconteceu? Perguntou ele. Os oficiais repetiram a informação. David ouviu. Acenou. Também parecia surpreso, mas não alarmado. É algum mal-entendido. Está tudo normal conosco. Família. Fazemos ensino doméstico. Talvez Jordan tenha entendido algo errado. Os policiais se entreolharam. Situação estranha. Os pais se comportam de forma absolutamente natural. Nenhum sinal de nervosismo, nenhuma tentativa de fechar a porta ou interromper a conversa. Mas a informação na chamada era específica. Correntes. Pessoas acorrentadas. Era impossível ignorar. Um dos oficiais deu um passo para mais perto do portal e então sentiu o cheiro. Forte, desagradável. Uma mistura de algo mofado, sujo, estagnado. Um cheiro que emanava de dentro da casa. O segundo oficial também notou. No relatório, escreveria mais tarde. O cheiro era tão forte que percebi imediatamente. Algo aqui não está certo. Os policiais pediram permissão para entrar e dar uma olhada, apenas para verificação, procedimento padrão em tais chamadas. Louise hesitou, olhou para o marido. David também ficou em silêncio por alguns segundos. Vocês têm um mandado? Perguntou ele. O oficial respondeu: não há mandado, mas há um relato de possível ameaça à vida das pessoas na casa. Isso dá o direito de entrar e verificar. David e Louise se entreolharam. Depois David deu de ombros. Está bem, entrem. Mas está tudo normal lá. É que nós, bem, somos uma família grande. Nem sempre temos tempo de limpar. Ele se afastou. Louise também. Os oficiais entraram na casa. A primeira coisa que viram, um corredor escuro. As janelas estavam cobertas por cortinas densas. A luz não penetrava. No corredor brilhava apenas uma lâmpada, tênue. No chão, coisas espalhadas. Roupas, caixas, lixo. O cheiro lá dentro era ainda mais forte. Os oficiais avançaram. No corredor estavam várias pessoas. Apareceram de algum lugar dos quartos. Apenas ficaram paradas e olharam.
A primeira impressão, adolescentes. Magros, muito magros, pele pálida, cabelos longos, descuidados, roupas velhas, fora do tamanho. Um dos oficiais aproximou-se, pediu que dissessem os nomes e idades. O primeiro respondeu: Joshua, 29 anos. O oficial parou. Olhou para ele atentamente. O rapaz parecia ter no máximo 15 anos, talvez 16. Rosto magro, baixa estatura, constituição física frágil. A seguinte se apresentou: Jessica, 27. A moça parecia ainda mais jovem. O oficial não conseguia acreditar. Pediu para ver os documentos. Luiz trouxe várias certidões de nascimento. As datas coincidiam. Aquelas pessoas realmente tinham mais de 20 anos. Mas sua condição física dizia o contrário. Os oficiais avançaram pela casa. Olharam nos quartos. Sujeira, caos, colchões no chão. Quase nenhum móvel. E então, em um dos quartos ao fundo, viram o que Jordan havia relatado. 2 camas, em cada uma pessoa. As mãos acorrentadas às armações metálicas, correntes pesadas, cadeados, correntes curtas, movimentos limitados ao mínimo. Um dos oficiais aproximou-se. Perguntou: Há quanto tempo você está aqui? O acorrentado respondeu baixo: Não sei. Há muito tempo. O segundo oficial chamou imediatamente reforços pelo rádio. Código: situação crítica. Necessária chegada imediata de detetives, médicos, serviços sociais. David e Luiz estavam no corredor, ainda calmos. David disse: Não é o que vocês pensam. Nós apenas, às vezes, precisamos restringi-los, para a própria segurança deles. O oficial não entrou em discussão. Apenas pediu que ambos permanecessem no local e não saíssem da casa. Em 15 minutos, reforços começaram a chegar. 10 minutos depois, ambulâncias. Depois, detetives, representantes do Serviço de Proteção. A casa na Muir Woods Road, 165, transformou-se em um local de investigação ativa. O que os investigadores descobririam nas horas seguintes se tornaria um dos casos mais chocantes de maus-tratos na história da Califórnia. Os detetives iniciaram uma inspeção completa da casa logo após a chegada. A primeira coisa que registraram: falta de higiene. Sujeira cobria quase todas as superfícies. No chão de vários quartos havia manchas que pareciam vestígios de excrementos humanos. O cheiro era tal que alguns oficiais saíam para respirar na rua. Janelas cobertas. A luz quase não penetrava. Na maioria dos quartos, brilhavam lâmpadas tênues ou estava totalmente escuro. Quase não havia móveis. Em vários quartos, haviam colchões velhos no chão, sem lençóis, manchados de sujeira. Nos cantos, pilhas de roupas, caixas com lixo, embalagens vazias de comida. Na cozinha, os detetives encontraram mantimentos, mas em quantidade muito limitada. Algumas latas de conservas, sacos de batatas chips, biscoitos. No frigidífico, quase nada. Algumas garrafas de água, restos de alguns produtos semi-preparados. Um dos detetives abriu a despensa. Havia um grande estoque de doces, chocolates, balas, pacotes de bolos. Tudo isso estava trancado com chave. A chave estava com os pais. Na sala encontraram brinquedos, muitos brinquedos, novos, nas embalagens. Bonecas Barbie, jogos de construção, carrinhos, tudo lacrado, nunca aberto. Mas o mais chocante era o estado daqueles que viviam naquela casa. Todos os 13 irmãos e irmãs foram reunidos em um quarto para uma inspeção preliminar. Os médicos iniciaram a verificação. O primeiro a ser examinado, Joshua. Ele tinha 29 anos segundo os documentos, mas parecia um adolescente de 14. Altura, cerca de 150 centímetros. Peso, pouco mais de 40 quilos. Pele pálida, quase transparente. Braços magros, todos os ossos visíveis. O médico pediu que ele se levantasse. Joshua levantou-se com dificuldade. As pernas tremiam, coordenação prejudicada, músculos atrofiados. A seguinte, Jessica, 27 anos. Parecia ainda mais jovem que o irmão. Altura, cerca de 145 centímetros. Peso, cerca de 37 quilos. Cabelos longos,
emaranhados, sujos, roupas vários tamanhos maiores. O médico fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você comeu? Jessica olhou para os pais. Depois respondeu baixo. Ontem. O que exatamente? Pão e manteiga de amendoim. Os detetives continuaram o interrogatório. Descobriu-se que a maioria dos 13 não conseguia dizer a data atual, não sabiam em que ano estavam. Alguns não sabiam o nome dos meses. Um dos mais novos, Julian, de 17 anos, ao ser perguntado qual é a estação do ano agora, respondeu: Não sei, nós não saímos de casa. Os médicos registraram desnutrição crítica em todos. Na mais nova, de 2 anos, o peso era de uma criança de 1 ano. Em James, de 10 anos, como o de uma criança de 6. Joshua, de 29 anos, pesava menos do que um adolescente de 13 anos de constituição média deveria pesar. Os detetives pediram para ver os dentes. A maioria tinha sinais de cáries severas, manchas pretas, dentes quebrados, nenhum cuidado odontológico por anos. Um dos oficiais fez a pergunta: Quando vocês estiveram no médico pela última vez? Ninguém soube responder. Luiz interveio. Nós os tratamos em casa, nós mesmos, temos tudo o que é necessário. Os detetives examinaram o kit de primeiros socorros. Havia algumas embalagens de paracetamol comum, ataduras, curativos, nenhum medicamento sério. Depois começou a inspeção dos quartos. Havia 4 quartos na casa. Em um dormiam os pais, os outros 3, para todos os 13. No primeiro quarto, 4 colchões estavam no chão, encostados uns aos outros, sem lençóis, manchas de sujeira. No segundo quarto, o mesmo cenário. 5 colchões no chão. O terceiro quarto estava trancado. O detetive pediu a chave. David disse que a chave estava perdida. O oficial insistiu. David foi a algum lugar e voltou 1 minuto depois com a chave. A porta foi aberta. Lá dentro, 2 camas metálicas. Em cada uma pessoa. As mãos acorrentadas com correntes pesadas às armações. Cadeados nas correntes. As correntes curtas, movimentos limitados ao mínimo. O primeiro, um rapaz de cerca de 16 anos, James. A corrente ia dos seus pulsos até a barra metálica. Comprimento da corrente, cerca de 1 metro. Ele conseguia mover as mãos, mas não conseguia levantar da cama. A segunda, uma garota de cerca de 14 anos, Jennifer. A mesma situação. Corrente, cadeado, movimentos limitados. O detetive aproximou-se. Perguntou: Há quanto tempo vocês estão aqui? James respondeu: Não lembro, há muito tempo. O oficial pediu as chaves dos cadeados. David ficou em silêncio. O detetive repetiu a exigência. David tirou um molho de chaves do bolso e entregou. As correntes foram retiradas. Nos pulsos ficaram marcas, pele esfolada, manchas vermelhas, hematomas. Os médicos iniciaram imediatamente o exame. Desnutrição crítica, atrofia muscular, desidratação. O detetive perguntou a David: Por que você fazia isso? David respondeu calmamente: Eles às vezes se comportam mal. É disciplina, uma medida temporária. O oficial especificou: Com que frequência vocês os acorrentavam? David deu de ombros, conforme a necessidade. Louise acrescentou: É para a própria segurança deles. Eles podem se machucar. Nesse momento, um dos médicos aproximou-se do detetive. Disse baixo: É preciso hospitalizar todos urgentemente. O estado é crítico, especialmente o dos mais novos e daqueles que estavam acorrentados. O detetive acenou. Deu a ordem para preparar o transporte para o hospital. David e Louise continuavam parados no corredor, calmos. David até tentava sorrir. Louise olhava para os oficiais com uma expressão de incompreensão, como se não entendesse o porquê de uma reação tão séria. Mas as evidências falavam por si. Correntes, cadeados, desnutrição, falta de higiene, isolamento. Aquilo já não era apenas maus tratos. Era um sistema, planeado, que durava anos. Às 8h30 da manhã, o detetive sénior no local tomou a decisão de detenção. David e Louise Turpin foram solicitados a se dirigir às viaturas. O oficial leu os direitos. Ambos ouviram com calma, sem objeções. David pediu apenas uma coisa: pegar seus óculos em casa. Foi permitido. Ele entrou, voltou 1 minuto depois, colocou os óculos, parou junto ao carro. Louise pediu para trancar a casa com chave. Nossas coisas ficaram lá. O detetive respondeu:
A casa agora é uma cena de crime. As coisas serão apreendidas como evidências. Ela acenou, sem emoções. Eles foram colocados em carros diferentes. Procedimento padrão. Os suspeitos não devem se comunicar entre si antes do interrogatório. Enquanto o casal era preparado para o transporte, os detetives iniciaram um interrogatório preliminar no local. Um dos oficiais aproximou-se de David. Fiz uma pergunta direta. Há quanto tempo você mantinha seus filhos e filhas em tais condições? David olhou para ele calmamente. Pensou por alguns segundos. Respondeu. Nós não os mantínhamos. Nós os estávamos criando. É a nossa família. Nossos métodos. O oficial especificou. Correntes nas camas. Isso também é um método de criação? David acenou positivamente. Sim, às vezes é preciso aplicar medidas rigorosas. Eles nem sempre obedecem. É necessária disciplina. Com que frequência você os acorrentava? Quando era necessário? Quando eles se comportavam mal? O que significa mal? David deu de ombros. Não obedeciam, faziam barulho à noite, pegavam comida sem permissão, coisas comuns. O detetive anotava cada palavra. David falava em tom uniforme, sem hesitação, como se estivesse discutindo algo perfeitamente rotineiro. E por que eles parecem tão famintos? Eles comem? É apenas a constituição física deles, hereditário? Todos os 13 têm a mesma constituição física hereditária? David ponderou. Bem, eles são irmãos e irmãs, genes. O oficial passou para a pergunta seguinte. Quando seus filhos e filhas foram ao médico pela última vez? Há muito tempo. Nós os tratamos sozinhos. Eu tenho conhecimentos médicos. Qual é a sua formação? Engenharia, mas li muito sobre medicina. Outro detetive aproximou-se de Louise. Ela estava junto ao carro, mãos atrás das costas, algemada, rosto calmo. O detetive perguntou, como você explica o estado de seus filhos e filhas? Louise respondeu sem pausa. Eles são saudáveis, apenas magros. Na nossa família, todos são assim. Um rapaz de 29 anos pesando 40 quilos. Isso é uma pessoa saudável? Ele tem um metabolismo rápido. E as correntes no quarto? Louise suspirou, como se estivesse cansada de explicar o óbvio. É uma medida temporária. Quando eles não obedecem, nós não podemos permitir que façam tudo o que querem. Eles podem se machucar. Machucar-se como? Bem, comer demais, ou sair na rua sem supervisão. É perigoso lá fora. O oficial anotou. Perguntou adiante. Por que eles quase não saem de casa? Nós fazemos ensino doméstico. Eles não precisam ir a lugar nenhum. Tudo o que precisam está em casa. Por que as janelas estão cobertas? Para os vizinhos não olharem. É a nossa vida privada. O detetive terminou o interrogatório preliminar. Louise continuava calma. Não chorou, não ficou nervosa. Não tentou se justificar emocionalmente. Ambos os cônjuges agiam como se nada de incomum tivesse acontecido, como se a polícia tivesse vindo por algum mal-entendido, e agora tudo se esclareceria. David foi colocado no primeiro carro, Louise no segundo. Ambos foram levados para a delegacia central do departamento do xerife do condado de Riverside. No caminho, David ficou em silêncio, olhava pela janela. O oficial que estava ao lado contaria mais tarde. Ele se comportava de forma absolutamente desprovida de emoção. Como se estivesse indo para o trabalho e não para a delegacia, sob prisão. Luísa, em seu carro, também ficou em silêncio. Mas, em certo momento, perguntou ao oficial. E quando poderemos voltar para casa? Nossas coisas ficaram lá. O oficial não respondeu. Às 9h15 da manhã, ambos os carros chegaram à delegacia. David e Luiz foram conduzidos por entradas separadas, colocados em salas de interrogatório diferentes. Enquanto isso, na casa na Moore Woods Road, a inspeção continuava. Peritos fotografavam cada quarto, registravam as evidências, apreendiam objetos. Todos os 13 irmãos e irmãs foram levados para o Corona Regional Medical Center. Lá, foram separados por enfermarias. Iniciaram-se os exames médicos. Jordan, que ligou para o 911, deu a primeira entrevista detalhada aos detetives diretamente no hospital. Ela contou o que chocaria os investigadores. Uma história que durou não meses, mas décadas. Um sistema construído sobre controle total, isolamento e medo. No Corona Regional Medical Center foi montada uma operação de emergência. 13 pessoas, todas exigindo atenção médica imediata.
foram acomodadas em uma ala separada, sigilo elevado, segurança na entrada. A imprensa já começava a se reunir na entrada principal. A informação sobre a prisão vazou rapidamente. Os primeiros resultados dos exames chegaram após 2 horas. O médico-chefe ligou para os detetives e disse curto: "Venham aqui. O que descobrimos vai além de uma desnutrição comum." O investigador sênior chegou ao hospital por volta do meio-dia. O médico o levou a um gabinete separado e mostrou as fichas médicas. Começou pelos mais velhos. Joshua, 29 anos, altura 152 centímetros, peso 41 quilos, índice de massa corporal criticamente baixo, atrofia muscular, braços e pernas tão fracos que ele mal consegue segurar uma colher. O exame de sangue mostrou a vitaminose, deficiência de vitamina D, cálcio, ferro. Dentes em estado catastrófico, cáries múltiplas, vários dentes completamente destruídos. Jessica, 27 anos, altura 145 centímetros, peso 37 quilos, estado ainda pior. Pele pálida, quase transparente, todas as veias visíveis. Cabelos opacos, quebradiços, sinal de subnutrição prolongada. Funções cognitivas prejudicadas. Responde a perguntas simples com atraso. Confunde-se com datas, não consegue lembrar a sequência dos eventos. O médico passou para os mais novos. James, de 10 anos, peso 26 quilos. É o normal para uma criança de 6 anos. A altura está 20 centímetros abaixo da norma para a idade. Ossos frágeis. O médico disse: um golpe infeliz e a fratura estaria garantida. Joan, de 2 anos, a mais nova. Peso 9 quilos. Deveria pesar no mínimo 12. Não fala. Apenas emite sons. O médico não tinha certeza. Atraso no desenvolvimento ou simplesmente ninguém a ensinou a falar. O detetive ouvia e anotava. Perguntou: há sinais de lesões físicas? O médico acenou afirmativamente. Nos corpos de vários foram encontradas cicatrizes antigas. Nos pulsos, marcas de correntes, escoriações profundas que cicatrizaram repetidamente. Nas costas de 3 dos mais velhos, marcas estranhas, parecidas com marcas de chicotadas, mais antigas. Cicatrizaram sem assistência médica. O detetive pediu permissão para falar com eles. O médico concordou, mas alertou: alguns estão em estado de choque. Respondem de forma monossilábica. Tem medo. A primeira a dar depoimento foi Jordan, aquela que ligou para o 911. Ela estava na enfermaria, soro conectado, reposição de líquidos e nutrientes. Falava baixo, mas de forma coerente. O detetive perguntou: há quanto tempo essas condições continuavam? Jordan respondeu: desde que me lembro, sempre foi assim. Conte com mais detalhes. O que exatamente acontecia na casa? Jordan começou a contar, lentamente, com pausas. Regra número 1. Comida. Alimentavam uma vez por dia, às vezes 2, mais raramente. A comida era sempre a mesma: pão com manteiga de amendoim, às vezes burritos de loja, congelados, aquecidos no micro-ondas, porções pequenas. Se alguém tentasse pegar comida sem permissão, punição. Acorrentavam à cama por vários dias, às vezes por uma semana. Havia doces na casa, muitos, mas eram mantidos na despensa sob chave. Às vezes os pais tiravam e comiam na frente de todos, propositalmente. Mostravam que os doces existiam, mas não eram para eles. Regra número 2. Higiene. Permitiam banho uma vez por ano, às vezes menos. Jordan lembra de períodos em que não se lavou por mais de 1 ano. Davam água apenas para beber. Proibiam lavar o rosto. Não lavavam as roupas, vestiam a mesma coisa por meses. Quando a roupa ficava muito suja, os pais davam algo das roupas velhas, fora do tamanho, rasgado. Regra número 3. Isolamento. Sair de casa era proibido. Janelas cobertas. Não se podia olhar para a rua. Se alguém se aproximasse da janela, punição. Dormir era conforme o cronograma. Durante o dia, proibido dormir. À noite, apenas em horários determinados. Às vezes os pais acordavam todos no meio da noite, apenas porque sim, para testar a obediência. Regra número 4. Silêncio. Falar entre si só era permitido em sussurros. Conversas em voz alta, risos, qualquer barulho, punição. Permitiam brincar,
mas apenas com os brinquedos que os pais davam. Compravam brinquedos novos, mas não os davam. Colocavam nas prateleiras. Diziam: isso é para olhar, não para brincar. Quase não havia livros. Não ensinavam a ler, nem a escrever. Louise às vezes dava aulas, mas eram coisas simples. Letras, números, nada complexo. Havia televisão, mas permitiam assistir raramente. Apenas determinados filmes. Os pais escolhiam, geralmente desenhos antigos. Não havia internet, não havia telefones, nenhuma conexão com o mundo exterior. O detetive perguntou: e como você conseguiu ligar para o 911? Jordan explicou: planejou a fuga por vários meses. Encontrou um telefone velho que os pais descartaram, mas esqueceram de destruir. Escondeu-o. Carregou-o na tomada à noite, quando todos dormiam. Estudou como discar o número. Praticou secretamente. Naquela manhã, os pais adormeceram. Geralmente dormiam com sono leve, mas naquele dia, profundamente. Jordan decidiu. Saiu pela janela. Correu pela rua. Ligou. O detetive anotou tudo. Pediu que ela descansasse. Passou para os outros. Joshua contou algo parecido. Adicionou detalhes. Eles eram agredidos. Não com frequência, mas eram. Com cinto, nas costas, nos braços. Por desobediência. Por tentativas de pegar comida. Por conversas muito altas. Jessica lembrou. Certa vez ela foi acorrentada por 2 meses. Tentou sair do quarto à noite. Queria beber água. Os pais acordaram. Puniram. 2 meses na corrente. Traziam comida 1 vez por dia. Os mais novos falavam menos. Estavam acostumados ao silêncio. Alguns nem entendiam o que estava acontecendo com eles agora. Hospital, médicos, perguntas, tudo isso era incompreensível para eles. Ao anoitecer, os detetives reuniram informações suficientes. A imagem tornou-se clara. Não eram apenas maus-tratos. Era um sistema. Construído por anos. Cada aspecto da vida sob controle. Comida, água, sono, movimento, comunicação. Tudo era regulado pelos pais. Os investigadores voltaram para a delegacia. Começaram a preparar o ato de acusação. O que descobriram no hospital transformava esse caso em um dos mais chocantes das últimas décadas. Na delegacia do departamento do xerife, começaram os interrogatórios oficiais. David Turpin foi colocado na sala de interrogatório número 3. Ambiente padrão. Mesa, 3 cadeiras, câmera no canto sob o teto. Tudo registrado. O detetive Greg Fellows entrou às 14h20. Sentou-se à frente. Ligou o gravador. Declarou a data, hora e nomes dos presentes. David estava sentado calmamente, mão sobre a mesa. Ajustava os óculos periodicamente. Parecia centrado, até relaxado. Fellows começou com perguntas simples. Nome completo, data de nascimento, endereço. David respondia claramente, sem hesitação. Depois passaram para o essencial. David, conte-nos sobre sua família. David acenou. Começou a contar em voz uniforme. Temos uma família grande. 13 filhos e filhas. Eu e Louise os criamos sozinhos. Ensino doméstico. Queríamos dar a eles a educação correta, sem influência negativa externa. O detetive especificou. O que significa influência negativa? Escolas, televisão, internet. Tudo isso influencia mal os jovens. Queríamos protegê-los disso. Proteger mantendo-os isolados? David balançou a cabeça negativamente. Não é isolamento, apenas um ambiente controlado. Dávamos a eles tudo o que era necessário. Comida, abrigo, educação, amor. Fellows tirou as fotografias da casa. Colocou-as na mesa. Quartos sujos, colchões no chão, correntes nas camas. Isso também faz parte do amor? David olhou para as fotografias, sem emoções. Acenou. Sim. Às vezes é preciso aplicar medidas rigorosas. A disciplina é importante, especialmente quando são tantos. O detetive apontou para a foto com as correntes. Você os acorrentava às camas. Isso é disciplina? É uma medida temporária, quando eles não obedecem, quando quebram as regras. Que regras? David começou a enumerar, calmamente, como se fosse algo perfeitamente normal. Não pegar comida sem permissão, não fazer barulho,
Não sair dos quartos sem permissão. Obedecer aos pais. Regras simples. Em cada família há regras. E se eles as quebrassem? Nós explicávamos. Se não ajudasse, aplicávamos medidas disciplinares. Acorrentávamos por um tempo, para que pensassem sobre seu comportamento. Por quanto tempo? David deu de ombros. Dependia da infração. Às vezes um dia, às vezes mais. O detetive tirou os relatórios médicos. Leu em voz alta. Desnutrição crítica, atrofia muscular, avitaminose. Como você explica isso? David ouvia atentamente. Depois respondeu. Eles têm essa constituição física, genética. Eu e Louise também somos magros. Eles herdaram. Um rapaz de 29 anos pesando 40 quilos. Isso é genética? Sim, ele tem um metabolismo rápido. E a desnutrição em todos os 13 também é genética? David ponderou. Bem, eles são irmãos e irmãs. Os genes são os mesmos. Fellows passou para outro tema. Comida. Dieta. Quantas vezes por dia eram alimentados? 1 ou 2 vezes. Isso é suficiente. Eu li que menos comida é mais saudável. Ajuda na concentração. Pão com manteiga de amendoim todos os dias. Isso é uma dieta saudável? É nutritivo. Tem proteína, carboidratos, tudo o que é necessário. E vegetais, frutas, carne? David acenou. Às vezes dávamos, quando havia. O detetive mostrou a foto da despensa, cadeado na porta. Lá dentro, prateleiras com doces. Para que manter a comida sob chave? David respondeu sem pausa. Para eles não comerem demais. Se dermos acesso livre, comem tudo de uma vez. Isso é prejudicial à saúde. Mas você e sua esposa comiam esses doces na frente deles? Nós somos adultos, nós nos controlamos. Eles ainda não aprenderam. Fellows recostou-se na cadeira. Olhou para David atentamente. David, você entende que seus filhos e filhas estão no hospital. O estado deles é crítico. Os médicos dizem, mais um pouco e as consequências seriam irreversíveis. David acenou. Sim, eu ouvi, mas eles exageram. Nossos filhos e filhas são saudáveis. É que os médicos não conhecem nossa família, não entendem nosso estilo de vida. Um estilo de vida em que as pessoas não saem à rua por anos? Eles não precisam sair. Tudo o que é necessário está em casa. Banho 1 vez por ano. Isso também é necessário? David ponderou. Nós economizávamos água. As contas de água são altas. Era preciso economizar. O detetive tirou os extratos bancários. O salário de David, bom, estável. Havia dinheiro. Vocês tinham meios. Por que não gastavam em condições normais? David olhou para os extratos. Deu de ombros. Nós gastávamos com o importante, com viagens, para a Disneylândia, para Vegas, eventos familiares. Viagens 1 vez por ano, mas não com comida e higiene todos os dias? Viagens são importantes para os laços familiares. Fellows fez uma pausa. Deixou o silêncio pairar na sala. Depois perguntou diretamente. David, você entende que o que você descreve é um crime? Maus tratos, manter pessoas em condições desumanas? David balançou a cabeça negativamente, calmamente, com confiança. Não, isso não é crime, é criação. Nós amamos nossos filhos e filhas. Tudo o que fizemos foi para o bem deles, para que crescessem corretos, obedientes, disciplinados. Você considera que agiu corretamente? Sim, absolutamente. Você se arrepende de alguma coisa? David ponderou, por muito tempo. Depois respondeu. Arrependo-me de que Jordan tenha ligado para a polícia. Isso foi errado da parte dela. Ela quebrou a confiança familiar. O detetive terminou o interrogatório às 16h45. Desligou o gravador. Saiu da sala. No corredor, o promotor o esperava. Perguntou. E então? Fellows balançou a cabeça negativamente. Ele está absolutamente convencido da sua razão. Nenhuma gota de arrependimento. Acha que fez tudo por amor. A gravação do interrogatório tornar-se-ia mais tarde uma prova fundamental no tribunal. A calma de David, suas explicações racionais para ações monstruosas, a total ausência de compreensão da escala do que foi feito. Tudo isso mostraria aos jurados não apenas um criminoso, mas um homem que construiu toda uma filosofia de justificação para a crueldade.
Enquanto os interrogatórios eram realizados, os peritos continuavam o trabalho na casa na Muir Woods Road. A busca durou 3 dias. Cada quarto, cada canto, cada armário. Fotografavam tudo. Apreendiam objetos como evidências. No segundo dia, 16 de janeiro, um dos peritos inspecionava o quarto ao fundo. Aquele mesmo onde encontraram as pessoas acorrentadas às camas. Ele olhou debaixo de um dos colchões. Havia uma pilha de cadernos. Cadernos escolares comuns, finos, desgastados. O perito os retirou. Abriu o primeiro. Dentro havia texto. Caligrafia infantil, irregular. A lápis. Os registros estavam datados. Ele chamou o investigador sênior. Os cadernos não eram 1 ou 2. Eram dezenas. Escondidos em diferentes lugares. Debaixo de colchões. Atrás de armários. Em caixas debaixo de roupas. Ao todo, encontraram mais de 100 cadernos. Eram diários. Os 13 irmãos e irmãs faziam registros. Por anos. Escondidos dos pais. Registravam tudo o que acontecia na casa. Os investigadores começaram a ler. E o que descobriram nesses cadernos transformou o caso da categoria de maus-tratos em algo muito mais abrangente. O primeiro diário pertencia a Jordan. Os registros começavam em 2015. Ela tinha 14 anos na época. Primeiro registro. Hoje mamãe novamente não deu comida. Disse que nos comportamos mal. Com fome. Muita vontade de comer. Registro seguinte. 1 semana depois. Papai acorrentou Joshua à cama. Ele tentou pegar pão à noite. Mamãe viu. Papai disse que ele ficara lá por 3 dias. Mais 1 mês depois. Não nos deixaram ir ao banheiro o dia todo. Mamãe disse, é punição pelo barulho. Nós não fizemos barulho, apenas estávamos conversando. Os registros eram curtos, frases simples, mas neles registravam-se datas concretas, eventos concretos, punições concretas. Os detetives passaram para os outros diários. Diário de Joshua, registros desde 2013. Ele tinha 24 anos. 15 de março. Acorrentaram de novo. Não sei porquê. Mamãe disse, estou me comportando mal. Eu não entendo. Eu não fiz nada. 2 de abril. Já fazem 3 semanas na corrente. Quero levantar. As pernas adormeceram. Mamãe traz comida 1 vez por dia. Pão, água. 10 de maio. Finalmente soltaram. Não consigo andar. As pernas não aguentam. Preciso aprender de novo. Diário de Jessica. Registros desde 2014. Hoje mamãe nos mostrou um bolo. Disse que era para nós, mas não deu. Colocou no frigorífico, com chave. Disse, veremos como vocês se comportam. Passou 1 semana. Os pais comeram o bolo. Na nossa frente. Nós olhamos. Mamãe sorria. Os detetives leram adiante. Com cada caderno, a imagem tornava-se cada vez mais clara. Não era apenas um sistema de punições. Era um esquema metódico e planejado de opressão. Um dos diários continha registros sobre o cronograma de alimentação. O autor, Julian, de 17 anos, registrava cada refeição. Janeiro. Comida 12 vezes no mês. Pão e manteiga, 8 vezes. Burrito, 3 vezes. Sopa, 1 vez. Fevereiro. Comida 10 vezes no mês. Pão e manteiga, 7 vezes. Burrito, 2 vezes. Nada, 1 vez. Ele manteve esse registro por 2 anos, detalhadamente, precisamente. Outro diário descrevia as punições. A autora, Jennifer, de 19 anos. Lista do porquê somos punidos. Falar alto, rir, pegar comida, aproximar-se da janela, levantar da cama sem permissão, pedir água, pedir para ir ao banheiro, brincar por tempo demais, não obedecer imediatamente, fazer perguntas. Abaixo vinha a lista de punições. Acorrentar a cama, não dar comida, não deixar ir ao banheiro, bater com o cinto, colocar no canto o dia todo, trancar em um quarto escuro. Cada punição estava detalhada, com datas, com nomes. Os peritos encontraram outra categoria de registros. Eram tentativas de manter a contagem do tempo.
Alguns não sabiam em que ano estavam, não viam calendário, não saíam à rua. Por isso, tentavam manter a contagem por conta própria. Um dos diários continha entalhes, apenas linhas, centenas de linhas. O autor contava os dias, riscava cada dia vivido. Para quê? Não está claro. Talvez para não perder a noção do tempo. Os detetives entregaram todos os diários aos especialistas. Grafologistas confirmaram. A caligrafia pertencia a diferentes pessoas. Os autores eram pelo menos 8. Os registros eram autênticos. Psicólogos especialistas estudaram o conteúdo. Concluíram: os registros refletem um estado de estresse prolongado, medo, desamparo. Os autores registravam os eventos como forma de lidar com a situação. Os diários eram a única forma de controle que eles podiam ter. Os investigadores compararam os registros com os depoimentos no hospital. Tudo coincidia. Datas, eventos, detalhes. Por exemplo, Jordan contou no hospital que Joshua foi acorrentado em março de 2013. No diário dele, registro de 15 de março de 2013, acorrentaram de novo. Jessica contou sobre o bolo que os pais comeram na frente deles. No diário dela, a mesma história com data específica. O promotor, após estudar os diários, disse aos detetives: "É a prova mais forte que vi em toda a minha carreira. Eles mesmos documentaram cada crime, ano após ano." Os diários refutavam completamente os depoimentos de David e Louise. Eles afirmavam que alimentavam normalmente. Os diários mostravam, uma vez por dia, às vezes menos. Eles afirmavam que as punições eram raras. Os diários registravam dezenas de casos por mês. Com base nesses registros, a promotoria começou a montar a cronologia dos crimes. Cada registro transformava-se em um item separado da acusação. Cada data em uma prova da sistemática. Os diários tornaram-se não apenas uma evidência, eles tornaram-se a voz daqueles que foram forçados a silenciar por anos. A promotoria ordenou um exame psiquiátrico de ambos os suspeitos. Este é um procedimento padrão em casos desta magnitude. Era necessário entender. Eles agiram conscientemente, entendiam as consequências. Havia transtornos mentais que afetassem a sanidade. O exame foi conduzido por 2 especialistas, o Dr. Michael Kendall, psiquiatra com 20 anos de experiência, e a doutora Sarah Mitchell, psicóloga clínica, especialista em transtornos de personalidade. Eles trabalharam separadamente com cada um, uma série de entrevistas, testes psicológicos, análise do comportamento. O primeiro a ser examinado foi David Turpin. Kendall realizou 6 sessões de 2 horas com ele. David concordava com tudo prontamente, conversava calmamente, respondia às perguntas detalhadamente. Após a terceira sessão, Kendall tirou conclusões preliminares, registrou no relatório. O paciente demonstra sinais clássicos de transtorno de personalidade narcisista, um senso inflado de autoimportância, necessidade de controle, ausência de empatia. David, nas conversas, voltava constantemente a um tema. Ele sabia o que era correto. Ele entendia o que sua família precisava. Os outros simplesmente não entendiam seus métodos. Kendall fazia perguntas diretas. Você percebe que causou sofrimento? David respondia: Eu não causei sofrimento. Eu estava criando. São coisas diferentes. Você vê a diferença entre criação e maus-tratos? Maus-tratos é quando você faz algo por raiva. Eu fiz tudo por amor, com objetivos corretos. Kendall continuava a aprofundar-se. David contou sobre sua infância. O pai era rigoroso, aplicava punições físicas. David considerava isso normal. Ele fez de mim um homem. Eu queria fazer o mesmo pelos meus filhos e filhas. Mas o seu pai não o acorrentava à cama. Não, mas os tempos são outros. Hoje os jovens são mais desobedientes. São necessários métodos mais rigorosos. Kendall registrou outro padrão importante: elementos sádicos. David descrevia as punições sem emoções, mas às vezes escapavam detalhes que indicavam a obtenção de satisfação com o processo. Por exemplo, contando sobre a despensa com doces, David disse: Eu mostrava a comida a eles propositalmente, para que entendessem o que podiam receber se obedecessem. Isso é motivação. A psicóloga especificou: Você comia os doces na frente deles? Sim, para que vissem.
Faz parte do sistema de recompensa e punição. Você gostava de fazer isso? David ponderou, depois cautelosamente. Gostava não é a palavra, mas eu sentia que estava agindo corretamente. Na conclusão final, Kendall escreveu: David Turpin sofre de transtorno de personalidade narcisista com traços sádicos expressivos. Ele criou um sistema onde tinha controle absoluto sobre outras pessoas. Esse controle dava-lhe um sentimento de importância e poder que não conseguia obter em outras esferas da vida. Ao mesmo tempo, ele é totalmente são. Tinha consciência de suas ações. Entendia sua ilegalidade, mas considerava-se acima da lei, devido à convicção na correção de seus métodos. Agora, Louise Turpin. Mitchell realizou 8 sessões com ela. Louise era mais aberta, chorava às vezes, mas não por arrependimento, e sim pela situação em que se encontrava. Mitchell rapidamente identificou o padrão principal: transtorno de personalidade dependente. Louise, em cada resposta, referia-se ao marido. David decidiu assim. David disse que era o correto. Eu apenas seguia as instruções dele. Mitchell perguntou: Você nunca duvidou dos métodos dele? Louise respondeu: Duvidei, às vezes. Mas David é mais inteligente. Ele sabe melhor. Eu tinha que confiar nele. E quando via que os filhos e filhas estavam mal, que estavam passando fome, David dizia: é temporário, que eles se acostumariam, que era para o próprio bem deles. Você mesma participava das punições? Louise acenou positivamente. Sim. David dizia que era necessário. Eu ajudava. Acorrentava-os às camas? David acorrentava. Eu trazia a comida. Mitchell cavou mais fundo. Descobriu se Louise conheceu David quando tinha 16 anos. Ele era alguns anos mais velho. Casaram-se rápido. Desde então, ela dependia totalmente dele, financeiramente, emocionalmente, em todas as decisões. Mitchell fez a pergunta: se David dissesse para parar, você pararia? Louise sem hesitação. Claro, eu só fazia o que ele dizia. Na conclusão, Mitchell escreveu: Louise Turpin demonstra transtorno de personalidade dependente, codependência patológica do marido, incapacidade de tomar decisões independentes. Ao mesmo tempo, ela é totalmente sã e tinha consciência da ilicitude das ações. Sua motivação? A preservação do relacionamento com o marido a qualquer custo. Ela participava do sistema de maus-tratos não por sadismo, mas por medo de perder o controle sobre o único relacionamento que possuía. Os 2 especialistas encontraram-se para discutir o quadro geral. Kendall disse: eles funcionavam como um sistema. David, o arquiteto, criou as regras, controlou a execução, obtinha satisfação pelo poder. Louise, a executora, implementava as instruções dele, não fazia perguntas. Mitchell acrescentou: um clássico casal patológico, o narcisista dominante e o parceiro dependente. Juntos criaram um ambiente onde os maus-tratos tornaram-se a norma. Um sistema que existiu por anos, precisamente porque ambos obtinham dele algo seu. David, poder e controle. Louise, a estabilidade do relacionamento com o marido. A conclusão final dos especialistas serviu de base para a acusação. A principal conclusão: isso não foi espontâneo. Não foi resultado de um transtorno mental que diminuísse a sanidade. Foi um sistema consciente e metódico de opressão, construído sobre a necessidade patológica de um homem pelo poder absoluto e a incapacidade de outro de resistir a isso. Os investigadores depararam-se com uma pergunta lógica: como isso pôde durar tanto tempo? David trabalhava, havia vizinhos, parentes, alguém deveria ter notado. Os detetives iniciaram os interrogatórios de todos que tiveram contato com a família Turpin. Primeiro, os parentes de David. Os pais dele viviam na Virgínia Ocidental. Por telefone, o pai disse: nós não nos comunicamos nos últimos anos. David ligava uma vez por ano. Dizia que estava tudo bem. Vocês viram os netos? Há muito tempo, há uns 10 anos. Vieram por um dia. Estavam todos magros. Mas pensamos, família grande, talvez falte comida. A irmã de David contou algo parecido. Ele sempre foi reservado. Depois do casamento, parou de se comunicar completamente. Silêncio nos últimos anos. A mãe de Louise, Phyllis, vivia no Texas.
Os detetives foram pessoalmente. Ela disse: Louise sempre foi apegada ao David, desde os 16 anos. Quando se casaram, ela se afastou da família. Vocês viram os netos? Algumas vezes de longe. Louise mostrava fotografias. Dizia que todos estavam saudáveis. Estudavam em casa. O irmão de Louise nem sequer falava com a irmã. Ligou uma vez há uns 5 anos. Pediu dinheiro para comida. Eu estranhei. David trabalha. Ela respondeu algo confuso e desligou. Nenhum dos parentes conhecia a situação real. Todos viam apenas as fotografias da Disneylândia e encontros curtos e raros. Os investigadores passaram para os vizinhos. Interrogaram todos na Moore Woods Road. A maioria dizia a mesma coisa. A família quase não era vista. Janelas cobertas. A van partia à noite. Voltava de madrugada. Uma vizinha lembrou. Vi todos eles no quintal uma vez. De dia. Estavam em fila, vestidos iguais. Os pais diziam algo. Depois entraram na casa. Os detetives verificaram os registros de chamadas da polícia. Encontraram 2. 2011, barulho à noite. Os oficiais registraram. Os mais novos faziam barulho. Nenhuma irregularidade encontrada. 2013, relato anônimo de maus-tratos. O Serviço de Proteção compareceu. Protocolo. Casa limpa, família calma. Documentos de ensino doméstico em ordem. Os investigadores aprofundaram-se no tema do ensino doméstico. Como os Turpin evitavam as inspeções. Descobriu-se que, na Califórnia, isso é legal. Os pais podem ensinar sozinhos. Podem registrar uma escola particular. David e Louise fizeram isso em 2011, St. Castle Day School, escola particular em casa. Louise, diretora. David, vice-diretor. Todos os 13, alunos. Os detetives solicitaram os documentos. Registro, plano de ensino, relatórios de desempenho. Tudo preenchido, tudo legal. Mas, na Califórnia, as escolas particulares em casa não exigem inspeções obrigatórias. Os pais enviam os documentos, o Estado registra. Ninguém vem verificar as condições. O sistema é construído na confiança. David usou essa lacuna. No papel, tudo perfeito. Na realidade, quase não havia ensino. Outro detalhe, David trabalhava na Northrop Grumman, empresa de defesa. Ele foi verificado ao ser contratado. A verificação de segurança mostrou passado criminal limpo, finanças estáveis, credencial obtida. Mas a verificação era apenas no momento da admissão. Depois, a cada 5 anos, superficialmente, ninguém verificava o que ele tinha em casa. No trabalho, David era exemplar. Colegas descreviam-no como um homem silencioso que se mantinha isolado. Um disse: "Eu não sabia que ele tinha tantos filhos e filhas. Ele nunca falava da família." A verificação mostrou: os Turpin existiam em um isolamento perfeito. Escola legalmente registrada. Contatos raros com parentes. Mínima comunicação com os vizinhos. Trabalho sem atividade social. O sistema permitiu que escondessem o que acontecia por anos, não por causa de cúmplices, apenas por causa da forma como as leis são estruturadas. Os detetives fecharam a versão de cúmplices. David e Louise agiam sozinhos. Usaram as lacunas, e o sistema não pôde pará-los até que Jordan decidiu fugir. Os investigadores decidiram cavar mais fundo, estudar a história da família antes da Califórnia. Os detetives levantaram todos os registros disponíveis, endereços, locais de trabalho, documentos financeiros, processos judiciais. A imagem revelou-se inesperada. A família Turpin mudava-se constantemente. A cada 3 ou 4 anos, um novo endereço. 1988, casamento em Princeton, Virgínia Ocidental. David com 24 anos, Louise com 16. Ela abandonou a escola pelo casamento. 1989, nascimento do primeiro filho. Mudança para o Texas, Fort Worth. 1991, nascimento do segundo. Outra mudança dentro do Texas, Rio Vista. Os detetives contataram o departamento do xerife do condado de Johnson, Texas. Pediram para verificar os registros. Encontraram o endereço onde os Turpin viveram de 2003 a 2010. 2 detetives voaram para o Texas. Começaram a interrogar antigos vizinhos. A primeira testemunha, Kathy Diamond, vivia em frente à casa dos Turpin. Lembro-me dessa família. Eram estranhos, muito estranhos. Casa sempre fechada, janelas cobertas. Nunca vi ninguém sair durante o dia.
Você viu os filhos e filhas deles? Algumas vezes, à noite, todos saíam de uma vez. Entravam na van e partiam. Voltavam de madrugada. Perguntei a uma vizinha, que família é essa? Ela disse, não sei, mas eles são meio diferentes. Outro vizinho, James Holloway, contou mais detalhes. Uma vez durante o dia vi alguns no quintal. Cavavam buracos. Pra quê, não entendi. Eu cumprimentei pela cerca. Eles olharam para mim e entraram rápido na casa. Não os vi mais por meses. Como eles eram? Magros, muito magros, pálidos, cabelos longos, descuidados, vestidos estranhamente, umas roupas velhas que não eram do tamanho deles. Na época pensei, talvez sejam de alguma comunidade religiosa. Os detetives encontraram outra testemunha, Teresa Robbins. Ela trabalhava numa mercearia local. Louise vinha fazer compras, sempre sozinha. Comprava pouco. Pão, manteiga de amendoim, conservas baratas. Às vezes burritos congelados. Eu pensava, como ela alimenta tanta gente com esses produtos? Mas não era da minha conta. Os detetives levantaram os registros financeiros. Descobriu-se que os Turpin declararam falência 2 vezes. A primeira vez em 2008, dívidas superiores a $100 mil. Empréstimos não pagos, contas de serviços públicos, contas médicas que nunca pagaram. A segunda vez em 2011, já na Califórnia, dívidas ainda maiores, quase 150. Mesmo assim, David trabalhava, o salário era bom, estável. Para onde ia o dinheiro? Os detetives analisaram os extratos bancários de vários anos. Descobriram gastos com viagens. Disneylândia, várias vezes, Las Vegas, regularmente, hotéis, restaurantes, lembranças. Mas praticamente 0 gastos com comida em casa, com roupas, com medicina, com educação. Um dos detetives disse, eles gastavam na aparência de bem-estar. As fotografias da Disneylândia custavam-lhes dinheiro, mas a comida para os próprios filhos e filhas, não. Os investigadores continuaram a cavar. Encontraram registros de chamadas para a polícia no Texas. 2004. Vizinhos queixaram-se de barulho à noite. A polícia compareceu. David explicou. Os jovens estão a brincar. Os oficiais foram embora. 2006. Chamada anônima. Alguém informou que na casa possivelmente havia maus-tratos. O serviço de proteção compareceu. Inspecionaram a casa. Registraram no protocolo. A família faz ensino doméstico. Nenhuma irregularidade encontrada. A mesma estratégia que na Califórnia. David sabia como responder, o que mostrar, como parecer convincente. Os detetives encontraram mais um detalhe. No Texas, os Turpin também registraram uma escola particular. Chamava-se da mesma forma, Sandcastle Day School. O mesmo sistema, os mesmos relatórios. Nenhuma inspeção real. Um dos investigadores contactou o Departamento de Educação do Texas. Perguntou, como isso é possível? O oficial respondeu, as leis de educação domiciliar no Texas são ainda mais flexíveis do que na Califórnia. Os pais simplesmente nos notificam da intenção de ensinar por conta própria. Nós registramos. Não são necessárias inspeções. É um sistema de confiança. Os detetives voltaram para a Califórnia com um dossiê completo. Apresentaram-no ao promotor. A conclusão era óbvia. O que encontraram na casa da Muir Woods Road não foi um acidente. Não foi o resultado do estresse dos últimos anos. Era um sistema que existia há pelo menos 15 anos, talvez mais. Mudanças frequentes permitiam evitar uma atenção minuciosa. Quando começavam a levantar suspeitas em um lugar, mudavam-se para outro. Isolamento, fome, controle, tudo isso foi praticado por décadas. A Casa da Califórnia tornou-se apenas o ponto final, o lugar onde o sistema atingiu seu auge, e o lugar onde ele finalmente desmoronou, graças à determinação de Jordan. 20 de janeiro de 2018. A detetive Sarah Mitchell voltou a Louise Turpin para um novo interrogatório. Desta vez, ela tinha uma pasta, grossa. Dentro, cópias dos diários encontrados na casa. Louise estava sentada à mesa, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Parecia calma. Até um pouco relaxada.
Ela ainda acreditava que a situação se resolveria. Mitchell sentou-se à frente dela. Colocou a pasta sobre a mesa. Ligou o gravador. Luiz, quero lhe mostrar uma coisa. Isso foi encontrado na sua casa. Abriu a pasta. Tirou a primeira página. Uma cópia de uma anotação do diário de Jordan. Mitchell começou a ler em voz alta. 15 de março de 2016. Mamãe não deu comida de novo. Disse que nos comportamos mal. Com fome. Quero muito comer. Luiz olhou para a página. Seu rosto não mudou. Mitchell continuou. Tirou a página seguinte. O diário de Joshua. 2 de abril de 2013. Já faz 3 semanas na corrente. Quero levantar. Minhas pernas estão dormentes. Mamãe traz comida uma vez por dia. Pão. Água. Luiz piscou. Continuava em silêncio. Mitchell não parou. Folheou a pasta. Leu trecho após trecho. Diário de Jessica. Mamãe mostrou um bolo. Não deu. Colocou na geladeira com cadeado. Diário de Julian. Janeiro. Comida 12 vezes no mês. Diário de Jennifer. Lista das coisas pelas quais nos castigam. Falar alto. Rir. Pegar comida. Chegar perto da janela. Mitchell leu mais de 10 anotações. Lentamente. Claramente. Deixando cada palavra assentar. Luiz começou a mudar sua expressão facial. A calma estava desaparecendo. Surgiu uma tensão. Ela começou a se remexer na cadeira. Mitchell terminou de ler e olhou para Luiz. Estes são os rostos e as vozes de seus filhos e filhas. Eles escreveram isso durante anos. Esconderam de você. Registraram cada dia, cada punição, cada vez que você não lhes dava comida. Louise ficou em silêncio. Olhava para a mesa. Mitchell continuou. Louise, você me disse que tudo estava normal, que você os alimentava o suficiente, que as punições eram raras. Mas o que está escrito aqui é diferente, nas próprias palavras deles. Louise levantou os olhos. Eles estavam úmidos. Ela começou a chorar, baixinho, sem emitir sons. Mitchell deu-lhe 1 minuto. Depois perguntou suavemente. É verdade? O que está escrito aqui é verdade? Louise assentiu. Lentamente. Sim. A primeira confissão. Mitchell inclinou-se para a frente. Conte-me. Como era? Louise limpou os olhos com a manga. Começou a falar. A voz tremia. Não fui eu. Foi o David. Ele decidia tudo. Eu apenas fazia o que ele dizia. Mitchell não a interrompeu. Deixou-a falar. Ele disse que era preciso controlá-los. Eles comem demais, fazem barulho demais. É preciso disciplina. Eu concordei. Por que concordou? Louise olhou para a detetive. Porque eu tinha medo. Medo de perdê-lo. Ele é o único que eu tenho. Se eu não obedecesse, ele ia embora por vários dias. Não falava comigo. Era horrível. Mitchell anotava. Depois fez a pergunta seguinte. Quem os acorrentava às camas? O David. Ele acorrentava. Eu apenas trazia a comida. Com que frequência? Louise hesitou. Frequentemente. Algumas vezes por mês. Às vezes mais. Por quanto tempo? Dias. Às vezes semanas. O David decidia. E a comida? Quantas vezes por dia vocês os alimentavam?
Louise baixou a cabeça. Uma vez por dia. Às vezes pulávamos um dia. Por quê? O David dizia que assim eles aprenderiam a valorizar a comida. Não seriam caprichosos. Mitchell tirou mais uma página. Uma anotação no diário sobre como os pais comiam doces na frente de todos. Leu em voz alta. Louise ouvia e chorava mais forte. É verdade? Louise assentiu. Sim. O David dizia que devíamos mostrar que o bom comportamento traz recompensas. E o mal, não. Você mesma participava disso. Uma longa pausa. Depois baixinho. Sim, eu comia na frente deles. O David queria que eu mostrasse união com ele. Mitchell passou para outro tema. Higiene. Banho uma vez por ano. Isso também é verdade? Louise assentiu. O David dizia que era preciso economizar água. As contas eram altas. Mas você e o David tomavam banho regularmente? Sim. Por que eles não podiam? O David disse que eles tinham que merecer. Com bom comportamento. Mitchell colocou mais algumas páginas sobre a mesa. Registros sobre espancamentos. Sobre quartos trancados. Sobre proibição de sair à rua. Leu tudo. Louise ouvia e assentia após cada parágrafo. Sim. Isso aconteceu. Sim. Nós fizemos isso. Sim. Eu participei. Mitchell parou. Olhou para Louise por um longo tempo. Depois perguntou diretamente. Louise, você entende que o que está descrevendo não é educação? É um abuso cruel sistemático. É um crime. Louise chorou ainda mais forte. A voz falhou. Eu sei. Eu sempre soube, mas não conseguia parar. O David, ele controlava tudo. Eu tinha medo dele. Tinha medo de ficar sozinha. Você poderia ter ligado para a polícia, para o serviço de proteção, para parentes. Eu não podia. O David vigiava. Ele sempre sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu falava. Se eu ligasse, ele descobriria. Mitchell fez uma pausa. Deixou Louise se acalmar. Depois fez a última pergunta da sessão. Você se arrepende do que aconteceu? Louise assentiu, entre lágrimas. Sim. Todos os dias. Eu queria ser uma boa mãe, mas eu não consegui. Sou fraca. Sempre fui fraca. Mitchell desligou o gravador. O interrogatório terminou às 16h20. Ela saiu da sala. No corredor, o promotor esperava. Perguntou. E então? Mitchell entregou-lhe as gravações. Confissão parcial. Ela joga tudo para cima do marido, mas confirma os fatos. Fome, correntes, isolamento. Tudo. O promotor assentiu. Isso é o suficiente. Junto com os diários e os laudos médicos, temos um caso completo. O depoimento de Louise tornou-se outro elemento-chave da acusação. Suas tentativas de culpar o marido não funcionaram. Ela mesma admitiu a participação em cada aspecto do sistema. E agora ambos, David e Louise, enfrentavam a justiça com acusações igualmente graves. 22 de fevereiro de 2019. Tribunal do Condado de Riverside. David e Louise Turpin estavam sentados à mesa da defesa, ambos com uniforme de presidiário, algemas, guardas ao lado. O salão estava cheio. Jornalistas, representantes de serviços sociais, alguns parentes das vítimas. Não havia lugar para todos. Muitos estavam de pé nos corredores. O promotor Mike Hastring levantou-se. Começou a apresentar as provas. Vossa Excelência, quero reproduzir uma gravação. É a chamada para o serviço 911, feita na manhã de 14 de janeiro de 2018. O juiz assentiu. Prossiga. O técnico ligou o áudio. O salão silenciou. Primeiro a voz do atendente. Calma. Profissional. Serviço de emergência. Como posso ajudar? Depois outra voz. Jovem. Baixa. Trêmula. Eu fugi de casa. Da casa dos meus pais. A gravação durou 4 minutos. Toda a conversa de Jordan com o atendente. Cada palavra. Cada pausa. Meus irmãos e irmãs estão em casa agora. 2 deles estão acorrentados. Silêncio absoluto no tribunal. Apenas a voz saindo dos alto-falantes. Eu não sei o endereço. Não sei onde estou. Alguns no salão começaram a limpar os olhos.
Jornalistas escreviam sem parar. David e Louise sentavam-se imóveis. Olhavam para a mesa. Não levantavam os olhos. A gravação terminou. Hastring deu ao salão 1 minuto de silêncio. Depois continuou. Agora quero mostrar as evidências físicas. Fotografias tiradas na casa dos réus em 14 de janeiro de 2018. Na tela grande apareceu a primeira imagem. O corredor da casa. Escuro. Sujo. Coisas no chão. A foto seguinte. Um quarto. Colchões no chão. Sem lençóis. Manchas. Outra. A cozinha. Geladeira quase vazia. Algumas latas de conserva. Nada fresco. Hastring não comentou. Apenas mostrou. Deixou os jurados observarem. A série seguinte de fotografias. O quarto com as correntes. Camas de metal. Correntes pesadas com cadeados. Cadeados pendurados. Em uma foto, viam-se marcas nos pulsos. Escoriações vermelhas. Hematomas. O salão paralisou. Até os jornalistas pararam de escrever. Apenas olhavam. Hastring mudou o slide. Agora fotografias médicas, tiradas no hospital. Pessoas deitadas em leitos hospitalares, esquálidas, pálidas, todos os ossos visíveis, braços finos como gravetos, rostos exaustos. Legendas sob as fotos. Joshua, 29 anos, peso 41 quilos. Jessica, 27 anos, peso 37 quilos. O promotor deu tempo para o salão analisar cada foto. Não teve pressa. Manteve o silêncio. Depois mudou a apresentação. Uma nova série de imagens. Agora, fotos completamente diferentes. Brilhantes, coloridas. A família Turpin na Disneyland. Todos sorrindo. Camisetas iguais. Ao fundo, o castelo da Bela Adormecida. Próxima, Las Vegas. Capela de casamentos. Os pais no centro. Ao redor, todos os 13. As meninas em vestidos roxos. Os meninos de terno. Sorrisos. Mais uma foto. Uma festa de família em casa. Bolo, velas. Todos à mesa. Pareciam felizes. Hastring ligou ambas as apresentações simultaneamente. Dividiu a tela. À esquerda, as fotos da casa. À direita, as fotos das redes sociais. O contraste era chocante. 2 realidades diferentes. Uma para o público, a outra real. À esquerda, sujeira, correntes, inanição. À direita, sorrisos, festas, a família perfeita. Hastring finalmente falou. Esta é a imagem pública da família Turpin. O que eles mostravam ao mundo. Viagens à Disneylândia, festas em família, rostos felizes. Pausa. Apontou para a parte esquerda da tela. E esta é a realidade. O que se escondia atrás de portas fechadas, durante anos. Ele mudou o slide. Agora, trechos dos diários, ampliados, letra infantil. Hoje mamãe não deu comida de novo, com fome. Já faz 3 semanas na corrente, quero levantar. Mamãe mostrou um bolo, não deu, trancou com cadeado. Hastring leu algumas anotações em voz alta, lentamente, claramente. O salão ouvia em completo silêncio. Louise começou a chorar baixinho. David não se movia. O promotor terminou. Desligou a apresentação. Virou-se para os jurados. As provas falam por si mesmas. Registros, fotografias, laudos médicos, diários, depoimentos das vítimas, confissões dos réus. Tudo aponta para uma única coisa: um abuso cruel, sistemático, metódico, que durou décadas. Ele sentou-se. A defesa não fez perguntas. Não fazia sentido. As provas eram irrefutáveis. O contraste entre as fotos brilhantes da Disneylândia e a realidade das correntes, da fome e do isolamento não deixava margem para dúvidas. David e Louise Turpin criaram uma fachada perfeita, mas por trás dela escondia-se uma verdade que não podia mais ser negada. Após a apresentação das provas, os advogados de defesa solicitaram uma reunião com o promotor. O caso estava perdido. Eles entendiam isso. As evidências eram irrefutáveis. Laudos médicos, diários, fotografias, a própria confissão de Louise, a gravação da chamada de Jordan.
O advogado de David Matcher, reuniu-se com o promotor Hastring em 15 de fevereiro de 2019. Queremos discutir a possibilidade de um acordo. Hastring ouviu. Ele esperava por essa conversa. Matcher continuou. Meu cliente está disposto a considerar a confissão de culpa, mas precisamos de garantias quanto às sendências. Hastring balançou a cabeça. Não tenho motivação para fazer um acordo. O caso é sólido. Venceremos no tribunal com qualquer júri. O advogado sabia que era verdade. Tentou outro ângulo. Mas o processo judicial será longo. As vítimas terão que depor, publicamente, contra os próprios pais. Isso é um trauma adicional. Hastring refletiu. Esse era um argumento de peso. Todos os 13 estavam sob a proteção dos serviços sociais. Passavam por reabilitação, terapia, adaptavam-se gradualmente a uma vida normal. Um processo judicial público significaria meses no tribunal, perguntas da defesa, tentativas de desacreditar seus depoimentos, mídia, câmeras, a atenção de todo o país. Hastring discutiu a situação com sua equipe. Depois contatou os representantes das vítimas. Perguntou a opinião deles. Eles queriam passar por um processo judicial completo? A maioria respondeu da mesma forma. Não. Eles não queriam ver os pais. Não queriam responder a perguntas sobre o que haviam passado. Queriam seguir em frente. Hastring voltou aos advogados. Disse: Estou disposto a discutir um acordo, mas nos meus termos. As negociações levaram uma semana. Os termos da promotoria eram rígidos, confissão total de culpa, em todos os pontos principais da acusação, sem termos atenuantes, sem desculpas. Os advogados tentaram negociar. Queriam retirar as acusações mais graves. Hastring não cedeu. Ou eles confessam tudo, ou vamos para um julgamento completo, e então eu exigirei as penas máximas. Em 22 de fevereiro de 2019, os advogados informaram. Seus clientes aceitavam. David e Louise Turpin estavam prontos para confessar a culpa. A sessão foi marcada para a semana seguinte. 1º de março de 2019, o salão do Tribunal do Condado de Riverside estava novamente cheio. David e Louise foram trazidos separadamente, colocados diante do juiz. O juiz Bernard Schwartz iniciou o procedimento. David Alan Turpin, você é acusado de 14 crimes, incluindo tortura, cárcere privado, abuso cruel de pessoas dependentes. Como você se declara em relação a estas acusações? David ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, baixinho. Culpado. O juiz repetiu a pergunta para cada item separadamente. Tortura, culpado. Cárcere privado, culpado. Abuso cruel, culpado. Prisão falsa, culpado. 14 vezes David repetiu a mesma palavra. Culpado. Depois foi a vez de Louise. Louise Anna Turpin, você é acusada de 14 crimes. Como você se declara? Louise chorava, a voz tremia. Culpada. O juiz também percorreu cada item. Louise repetia todas as vezes entre lágrimas. Culpada, culpada, culpada. O procedimento durou 20 minutos. Quando terminaram, o juiz anunciou: a confissão de culpa é aceita. Designo a data da sentença para 19 de abril de 2019. Até esse momento, os réus permanecerão sob custódia, sem direito à fiança. David e Louise foram levados. O salão esvaziou. O promotor Hastring deu uma declaração aos jornalistas em frente ao tribunal. Hoje a justiça deu um passo importante. Os réus admitiram sua culpa. Admitiram que submeteram seus próprios filhos e filhas a anos de abuso cruel sistemático. Agora resta apenas determinar a punição. A confissão de culpa significava que as vítimas não teriam que passar pelo processo judicial. Não teriam que depor publicamente. Não teriam que olhar para os pais no tribunal e responder às perguntas da defesa. Mas também significava que todo o país soube a verdade. David e Louise Turpin admitiram oficialmente o que haviam feito, sem ressalvas, sem tentativas de se justificar. Apenas os fatos. Tortura, privação de liberdade, abuso cruel, 14 acusações, em cada uma, culpados. Antes da sentença, o promotor apresentou ao tribunal uma reconstituição completa.
19 de abril de 2019. Hestrin levantou-se diante do salão com uma pasta grossa de documentos. Vossa Excelência, antes da prolação da sentença, quero ler os fatos estabelecidos. O sistema que existia na casa dos réus. O juiz assentiu. Proceda. Hestrin abriu a pasta. Começou a ler. Lentamente. Claramente. Cronograma de alimentação. Estabelecido com base nos diários e depoimentos das vítimas. Refeição, uma vez por dia. Às vezes, uma vez a cada 2 dias. Dieta, pão com manteiga de amendoim em 80% dos casos. Burritos congelados em 15% dos casos. O restante, conservas, raramente. Pausa. Virou a página. Porções. Menos de 500 calorias por pessoa ao dia, sendo a norma mínima de 2.000 para adultos e 1.500 a 1.800 para adolescentes. O déficit era de 70% a 80% do necessário. Próxima página. Acesso à água. Limitado. Era permitido beber apenas durante as refeições. Água adicional, apenas com permissão dos pais. Os pedidos eram frequentemente ignorados. Hestrin continuou. O salão ouvia em completo silêncio. Higiene. O banho era permitido em média uma vez a cada 10, 12 meses. A escovação dos dentes não era regulada. Escovas de dentes eram entregues raramente. Assistência odontológica nunca foi prestada. Virou a página. Vestuário. Não havia lavagem de roupas. As peças eram usadas até o desgaste total. Substituição apenas quando a roupa se tornava inutilizável. Tamanhos não eram levados em conta. Calçados frequentemente faltavam ou não serviam. Próxima seção. Rotina diária. Acordar. Por ordem dos pais. O horário variava. Dormir, rigorosamente no horário designado. Violação do cronograma, punição. Sono diurno proibido. Despertares noturnos eram praticados pelos pais, para verificar a obediência. Hestrin fez uma pausa. Bebeu água. Continuou. Sistema de punições. Estabelecido com base nos diários e laudos médicos. Primeiro tipo. Acorrentamento à cama. Duração de 3 dias a vários meses. Registrados pelo menos 30 casos no período de 2010 a 2018. Virou a página. Segundo tipo. Privação de comida. Aplicado em 60% dos casos de violação das regras. Duração, de 1 a 3 dias de fome total. Próxima. Terceiro tipo. Castigos físicos. Golpes com cinto nas costas, braços e pernas. Frequência, várias vezes por mês. Marcas registradas por perícia médica. Hestrin leu a lista de regras cuja violação resultava em punição. Proibido. Pegar comida sem permissão, falar alto, rir, aproximar-se das janelas, sair do quarto sem permissão, pedir água, pedir para ir ao banheiro fora do horário estabelecido, brincar por mais tempo que o permitido, fazer perguntas aos pais. Pausa. Permitido. Calar-se, obedecer, esperar ordens. Próxima seção do documento. Isolamento. Sair à rua. Proibido totalmente. Exceção. Viagens familiares uma vez por ano para criar a imagem pública. Contato com o mundo exterior. Inexistente. Janelas permanentemente cobertas. Olhar para a rua. Punível. Virou a página. Educação. Formalmente registrada como escola particular. Na prática, o ensino era mínimo. Leitura, nível básico. Escrita, nível básico. Matemática, escola primária. História, ciências naturais, línguas estrangeiras, inexistentes. Vítimas adultas com mais de 20 anos têm nível de educação de crianças de 10 a 12 anos. Próxima página. Assistência médica, não prestada. Procuras a médicos, inexistentes desde a mudança para a Califórnia em 2010. Vacinas, não realizadas. Doenças, não tratadas. Hestrin continuou lendo, seção por seção, cada aspecto do sistema. Contatos sociais, proibidos totalmente. Comunicação entre irmãos e irmãos, apenas por sussurros. Conversas altas eram puníveis.
Contatos com parentes, inexistentes. Telefones, proibidos. Internet, inexistente. Última seção do documento. Pressão psicológica. Os pais demonstravam comida sem dá-la, compravam brinquedos proibindo que brincassem com eles, prometiam melhorias por bom comportamento sem cumprir as promessas, criavam uma atmosfera de medo constante e incerteza. Estrin fechou a pasta, olhou para o juiz. Vossa Excelência, estes não são casos isolados de abuso, é um sistema completo de opressão, construído metodicamente, aplicado sistematicamente, que durou pelo menos 15 anos. Cada aspecto da vida das vítimas era controlado pelos réus: comida, água, sono, movimento, comunicação, pensamentos. Ele sentou-se. O documento foi entregue ao juiz. Aquela era a reconstrução completa do crime, baseada nos diários, laudos médicos, depoimentos e confissões dos próprios réus. Cada fato confirmado, cada detalhe documentado. O sistema de abuso descrito integralmente, desde o cronograma de alimentação até os métodos de pressão psicológica. Agora restava apenas uma coisa: determinar a punição por esses crimes. 19 de abril de 2019. O dia da sentença. O salão do tribunal está lotado. Jornalistas, representantes dos serviços de proteção, parentes. E pela primeira vez, alguns daqueles mesmos 13. Eles sentaram-se nas primeiras fileiras. 5 decidiram comparecer, Jordan entre eles. Os outros 4 pediram para não terem seus nomes revelados publicamente. David e Luiz foram trazidos por entradas separadas. Sentaram-se à mesa da defesa, ambos com uniforme de presidiário, algemas. O juiz Bernard Schwartz entrou. Todos se levantaram. A sessão começou. Schwartz anunciou: antes da leitura da sentença, a palavra é concedida às vítimas. Algum de vocês deseja falar? Silêncio. Depois, uma das pessoas sentadas na primeira fileira levantou-se. Joshua, o mais velho dos irmãos. Ele tinha 30 anos, mas parecia mais jovem. Aproximou-se do microfone, tirou uma folha de papel. Suas mãos tremiam. Começou a ler, a voz baixa, mas firme. Quero falar sobre o que passamos. Anos em que não entendíamos o que estava acontecendo. Achávamos que todas as famílias viviam assim. Que a fome era normal. Que as correntes eram regras. Que o isolamento era proteção. Pausa. Ele levantou os olhos do papel. Depois descobrimos a verdade. Descobrimos que aquilo estava errado. Que os pais devem proteger, não causar dor. Alimentar, não deixar passar fome. Ensinar, não trancar. David e Louise sentavam-se sem se mover. Olhavam para a mesa. Joshua continuou: mas quero dizer mais uma coisa. Não sinto ódio. Foi difícil, doloroso, assustador. Mas estou aprendendo a seguir em frente. Aprendendo a perdoar. Não por eles, por mim. Ele dobrou o papel. Voltou ao seu lugar. A próxima a se levantar foi Jordan, aquela que ligou para o 911. Ela aproximou-se do microfone sem papel. Falou de memória. Eu fiz aquela ligação porque percebi que não dava mais. Nós merecemos outra vida. Todos os meus irmãos e irmãs merecem outra vida. A voz se fortaleceu. Agora vivemos em um novo mundo. Estamos aprendendo a comer normalmente, a caminhar na rua sem medo, a conversar com as pessoas. É difícil, às vezes muito difícil, mas estamos conseguindo. Ela olhou para os pais, diretamente, sem desviar o olhar. Não sei se perdoei vocês. Provavelmente não. Mas não sinto mais medo. E isso é o principal. Sentou-se. Louise começou a chorar, silenciosamente. David baixou a cabeça ainda mais. O juiz deu ao salão 1 minuto de silêncio. Depois perguntou: mais alguém deseja falar? Ninguém mais se levantou. Schwartz assentiu. Muito bem. Antes de anunciar a sentença, quero dizer o seguinte. O salão silenciou. Analisei todos os materiais do caso. Diários, laudos médicos, depoimentos, confissões dos réus. E devo dizer que este é um dos casos mais difíceis de toda a minha prática judicial. Pausa. Vocês, David e Louise Turpin, criaram um sistema de tortura em sua própria casa.
Condenaram 13 pessoas a anos de sofrimento. Privaram-nas de uma infância normal, de educação, de saúde, de tudo o que faz da vida uma vida. Schwartz olhou para eles. Eles não levantaram a cabeça. Suas ações não têm justificativa. Nenhuma. Vocês não podem alegar educação, religião, dificuldades financeiras ou qualquer outra coisa. Foi um crime consciente, metódico e sistemático. Ele abriu a pasta com a sentença. David Allen Turpin. Pelo conjunto dos crimes, condeno-o à prisão perpétua, com direito a pedido de liberdade condicional após 25 anos. David não reagiu. Continuou olhando para a mesa. Louisiana Turpin. Pelo conjunto dos crimes, condeno-a à prisão perpétua, com direito a pedido de liberdade condicional após 25 anos. Louise soluçou, cobriu o rosto com as mãos. Schwartz continuou. O direito a condicional não é uma garantia de libertação. É a possibilidade de recorrer a uma comissão, que analisará diversos fatores, incluindo o comportamento na prisão, arrependimento, opinião das vítimas. Dado o caráter de seus crimes, duvido seriamente que vocês algum dia saiam em liberdade. Ele fechou a pasta. A sessão está encerrada. Batida do martelo. David e Louise foram levados. O salão começou a esvaziar. Os 5 que estavam na primeira fila saíram por uma saída reservada. Foram levados de volta sob a guarda dos serviços sociais. A mídia não teve a oportunidade de filmá-los ou fazer perguntas. O promotor Hastring deu um breve comentário em frente ao tribunal. A justiça prevaleceu. David e Louise Turpin passarão o resto de suas vidas na prisão. E suas vítimas finalmente ganharam a chance de uma vida normal. O processo de reabilitação será longo, mas elas já mostraram uma força e resiliência incríveis. A sentença entrou em vigor imediatamente. David foi enviado para a prisão estadual em Corcoran. Louise para a colônia feminina em Chowchilla. Eles nunca mais se verão. E com alta probabilidade, nunca mais sairão em liberdade. Após a sentença, começou uma nova fase, a reabilitação. Todos os 13 foram colocados sob a tutela dos serviços sociais do condado de Riverside. Os 7 mais velhos em lares grupais para adultos. Os 6 mais novos em famílias de acolhimento. O programa de reabilitação foi sem precedentes. O sistema nunca havia visto um caso dessa magnitude antes. Habilidades de informática. Joshua entrou na faculdade. Estudou programação. O progresso era lento, mas estável. Jessica começou a trabalhar. Um trabalho simples, embalagem de mercadorias em um depósito. Mas para ela era uma vitória. Ganho independente. Independência. Os mais novos foram para a escola. Uma escola comum com outros alunos. Foi difícil, eles estavam muito atrasados no currículo, mas os professores trabalharam com eles individualmente. Todos passaram por terapia, psicólogos, sessões em grupo, consultas individuais. Um dos psicólogos disse aos jornalistas: seus traumas psicológicos são profundos. Anos de isolamento perturbaram a percepção básica do mundo. Eles precisam aprender a confiar, aprender a tomar decisões, aprender a viver sem medo constante. Mas surgiram problemas. Após a prisão dos Turpin, o público criou um fundo de ajuda. As pessoas doaram dinheiro, arrecadaram mais de $600 mil. O dinheiro deveria ser destinado à reabilitação, educação e moradia. No entanto, descobriu-se que parte dos recursos foi usada de forma ineficiente. Alguns dos 7 mais velhos queixaram-se de que viviam em más condições. Os tutores recebiam o dinheiro, mas não o gastavam com os protegidos. Em 2021, vários deles abriram um processo contra o condado de Riverside. Exigiam a melhoria das condições de vida e o acesso aos fundos arrecadados. O caso ganhou publicidade. A imprensa iniciou uma investigação. Descobriu-se que o sistema de tutela funcionava mal. As inspeções eram feitas de forma protocolar. As reclamações eram ignoradas. O condado realizou uma investigação interna. Vários funcionários foram demitidos. O sistema de supervisão dos lares grupais foi reformado. Mas o tempo havia sido perdido. Os primeiros anos após a libertação, criticamente importantes para a reabilitação, passaram-se em condições inadequadas. Apesar das dificuldades,
eles continuaram a seguir em frente. Em 2022, Jordan deu uma grande entrevista ao canal ABC. Contou sua história em detalhes. Mostrou como vive agora. Um apartamento comum. Trabalho, amigos. Ela disse: "Não quero que nossa história defina toda a minha vida. Sim, aconteceu. Sim, foi horrível. Mas sou mais do que apenas uma vítima. Estou aprendendo a ser uma pessoa comum." Alguns dos mais novos terminaram a escola, entraram em faculdades, encontraram emprego, começaram a viver de forma independente. Outros ainda estão no processo de adaptação. A terapia continua. O progresso é lento, mas existe. A história da família Turpin tornou-se uma das mais marcantes nos USA na última década. Atraiu atenção para os problemas da educação domiciliar, do sistema de tutela e da proteção de direitos. Na Califórnia, discutiram-se projetos de lei para reforçar o controle sobre as escolas particulares em domicílio. Mas mudanças substanciais ainda não ocorreram. A casa na Moore Woods Road 160 foi vendida em 2019. Os novos proprietários a demoliram. Construíram uma nova. Os vizinhos dizem que ninguém queria morar naquele prédio. David e Louise permanecem nas prisões. Eles podem pedir a liberdade condicional em 2044. Terão 80 e 76 anos, respectivamente. A probabilidade de aprovação é mínima. Jordan disse em uma entrevista: "As pessoas perguntam se eu perdoei meus pais. Não sei. Talvez algum dia. Mas agora eu apenas quero viver. Normalmente. Sem medo. Sem correntes. Com a possibilidade de escolher." A história dos 13 irmãos e irmãs da Califórnia não terminou com a prisão dos pais e a sentença do tribunal. Sua verdadeira história está apenas começando. É uma história sobre como os sobreviventes aprendem a viver de novo, em um mundo que eles quase não conheciam, com traumas que permanecerão para sempre, mas com esperança em um futuro que eles não tinham antes.